Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui que nos traz tantos ensinamentos, conhecimentos e facilita esse nosso acesso, né? Para saber quem somos, de onde viemos, como vamos e para onde vamos, né? Então, olha só, para nós darmos continuidade aqui aos nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus por essa oportunidade terrena. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, ao nosso anjo da guarda, os nossos guias protetores, os nossos mentores, o mentor que acompanha esse nosso estudo, que nos auxilia em tantas reflexões. E assim, agradecidos, com o coração cheio de gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. A gente vai continuar aqui, que estamos no livro segundo, no capítulo 9, e que estamos aí estudando a intervenção dos espíritos na nossa vida corpórea. E agora vamos ver aí em relação aos combates, né? Os espíritos aí, o item 10, são os espíritos durante os combates, durante as guerras, as lutas, eles estão conosco? E Gerson, você vai iniciar aí pra gente na 541. Vamos lá. Pergunta: em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado, cada partido, né? Resposta: sim, e que estimulam a sua coragem, né? Então, assim, existem espíritos que são simpáticos, né, que estão ligados a uma ou outra nação, um ou outro lado, né? E tem espíritos também que são os superiores, né? Que, que não fazem distinção dessa ou daquela nação e que vão trabalhar no sentido de paz, no sentido de tentar evitar o conflito, né? Então, como a gente estudou, né, em capítulos anteriores, sempre tem, né, os bons e os maus, né? Então, e os afins. Então, tem os espíritos afins e tem os espíritos superiores, que vão evitar a, a batalha. Mas durante o conflito, dependendo do merecimento de cada parte, vai vir as instruções, as inspirações, que fazem com que o general, né, o capitão, o comandante, tome as decisões mais assertivas, né? Dependendo sempre do lado que ele fica mais conectado. É isso que eu entendi. Aí, a Kardec fez um comentário aqui. Os antigos, outrora, representavam os deuses, tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sobre figuras alegóricas. Então, assim, né, provavelmente, ah, médiuns videntes da época, né, enxergavam no campo da batalha aquele espíritos, né, esbravejando, né, falando assim, vamos para cima, vamos ganhar a guerra, né? E esses videntes interpretavam como? Interpretavam isso como a figura
de deuses da guerra, né? De deuses da guerra. Então, eu vi lá, tava o Deus XPTO, Deus da, o Deus da força, o Deus da, da vitória, né? O Deus da destruição. E trazer essa alegoria toda aí, que acho que é o que Kardec quer dizer, né? Ah, mas apesar deles, assim, né? Apesar deles denominarem isso como deuses da guerra, isso não quer dizer que eram espíritos superiores, né? Poderia ser qualquer espírito que estivesse lá no meio de uma algazarra, no meio de uma bagunça, no meio de uma carnificina, né? E se manifestou por lá, e os médios viam aquilo ali, é o Deus da coragem, é o Deus. É isso que eu entendi nessa questão. Não sei que vocês podem complementar aí. O que você colocou dos antigos, né? Nos remete, por exemplo, à Bíblia, né? Das muralhas de Jericó, né? Onde a espiritualidade ia na frente, né? Os levitas, eles iam conduzindo, né? Esqueci o nome. A arca. E, e havia toda uma força, toda uma energia, né? Da espiritualidade ali, que alegoricamente caiu até as muralhas, né? A gente vê muito essas guerras aqui descritas na Bíblia, né? Onde sempre a espiritualidade maior vence, né? Porque, na verdade, tanto as energias, os espíritos inferiores ou superiores, todos eles, na verdade, estão a serviço de Deus. Então, nada acontece que não seja vontade de Deus. Então, numa guerra, o vencedor ou o perdedor vai ser segundo a vontade de Deus, sempre, né? É Deus que prevalece. Se aquela comunidade precisava do aprendizado, da perda da guerra, vai perder, né? Se precisava da vitória, vai ter a vitória. Então, a guerra maior é a guerra nossa guerra interior. Porque 24 horas por dia estamos em guerra com nós mesmos, não é? Para lutar contra o bem e o mal, o lobinho bom, o lobinho mal. Às 24 horas do dia estamos numa guerra constante. E essa guerra vai pelo nosso orgulho, muitas vezes, pela nossa prepotência, aquelas pessoas que dominam, né, que têm o poder nas mãos, vão para o lado de fora. Daí acontece muitas vezes as guerras por motivos fúteis, por motivos de orgulho, muitas vezes, ou porque realmente era necessário para cumprir a vontade de Deus, né? Foi isso que eu entendi dessa questão. É bem isso que vocês explanaram aí, Gerson e Suzeli. Fico pensando como, gente, como Kardec era inteligente, né? Acho que hoje eu não iria pensar, falei assim, gente, tem espírito ali acompanhando uma guerra, né? Olha só as perguntas que ele vai esmiuçando aqui. Então, bem interessante quando ele, né, essa pergunta aí que o Gerson trouxe para nós, a primeirinha aí desse tema, né? Se tem a interferência desses espíritos nos exércitos que estão ali se debatendo entre si. E aí eu estava até comentando com o Gerson agora cedo, eu não lembro muito bem qual batalha foi, não sei se foi essa, Suzeli, mas nas novelas bíblicas demonstra muito isso. E tem uma guerra, gente, olha, é até estranho falar, né? Mas assim, é muito bonito de ver uma parte lá que eles vão guerrear e a espiritualidade está presente. Então, eles mostram ali a espiritualidade auxiliando até nos instrumentos, né? Na espada, né? Que era, né? A espada, ser desviados daquele inimigo, né? Então, assim, foi muito interessante, foi realmente muito bonito. Eu não lembro em qual passagem é, eu não lembro se foi ali da época
Davi, Moisés, eu não lembro. Mas assim, ainda vou colocar de novo lá para ver, mas realmente é uma passagem assim que ali a gente vê claramente que a espiritualidade, ela sempre está presente. E os espíritos já respondem aqui, gente, sempre. Nós nunca estamos sozinhos, seja numa batalha, seja numa posição superior, inferior, mas sempre tem espíritos ali que nos acompanham. E é claro, gente, os espíritos eles vão se afinizar de acordo com aqueles que estão guerreando. Mesma coisa, eu vou me afinizar com qual espiritualidade? Espero que seja pelo menos a mediana, né? É o que a gente espera. Mas é de acordo com o que nós somos. O que nós somos. E não exatamente só a posição ali que estamos, mas com que objetivo eu vou por uma guerra? Então, assim, a reflexão que a gente traz para nos autoconhecermos. É essa reflexão que a gente deve levar também para a guerra, cada um ali por si. Com qual espiritualidade você está afinado? E também com qual grupo ali, qual o objetivo do grupo? Porque até, como vocês comentaram, naquela época achavam que eram dos deuses, né? O deus tal acompanha aquele lado, deus tal acompanha o outro. Mas quem são esses deuses? São os espíritos, né? Que eles chamavam ali de deuses. Então, assim, há espíritos que eles vão sempre instigar, gente, ou para o mal ou para o bem, como você lembrou, Suzilei. Tem o lobinho mau, tem o lobinho bom, né? Qual que a gente vai ouvir? Então, tem sim nas guerras essa espiritualidade mais superior e a inferior também. No plano espiritual é igual nós somos aqui também na Terra. E todos vão passar pelos seus graus aí, né, evolutivos. E as guerras que ainda acontecem no nosso planeta, elas acontecem por conta de quê? Da nossa imperfeição. Porque as guerras, elas começam primeiro dentro de quem? De nós. Porque ainda impera o quê? O orgulho, o egoísmo, né? E o que é o orgulho? Achar que você merece mais que o outro. Achar que o outro tem que ser submisso às suas regras, às suas leis, né? Leis humanas. Então, a dificuldade que o homem tem de aceitar essas diferenças nas nações, é isso que faz as guerras acontecerem, né? Hoje a gente está aqui, mas hoje a gente ainda vive, a gente presencia a guerra, né? A gente ainda tem guerra. Então, mesmo a gente não deve esquecer também que tudo acontece com a permissão de Deus. E Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele não permitiria tanto sofrimento diante de uma guerra, porque acontecem os sofrimentos, né? O homem tem muitas perdas ali. Então, mesmo trazendo essas mortes, vai ter algo de bom lá na frente, porque mesmo o ruim acontecendo, algo de bom lá na frente vai acontecer. Porque tudo isso vai auxiliar o homem no seu processo, no seu crescimento, no seu aprimoramento espiritual. Então, na guerra, sempre tem espíritos assistindo, estimulando a coragem, a paz, e vai ter outros que vão estimular a discórdia, que vão estimular a guerra mesmo acontecer, né? Como a gente vê aqui, né? O bom e o mal. Podemos seguir? Sim. Vamos. 542. A 542, Kardec pergunta: certos espíritos podem influenciar? Não, eu errei. Peraí. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Então, Kardec, olha só, ele pergunta: como que os espíritos podem tomar partido, né? Como é que é isso?
E a espiritualidade responde: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Então, assim, tem espíritos que eles, né, como a gente está comentando aqui agora, tem espíritos que eles vão sentir prazer na destruição. É como que se, assim, tem um grupo ali no plano espiritual, tá acontecendo ali guerra, morte, destruição. Eu vou lá, eu gosto disso. É bem assim, gente. Eu vou lá. Então, assim, eles sentem prazer nessa destruição. E o objetivo para eles, quem vai ganhar, quem vai perder, pouco importa, porque a gente já viu que os espíritos, eles trabalham ali, ó, em qualquer direção. Então, vai depender muito de como estamos. Os espíritos, eles não são todos perfeitos. Ainda tem pessoas que pensam, tá no plano espiritual, é um espírito superior. Não, não, não. Não, a gente já aprendeu e a gente vive aprendendo. Nós desencarnamos do jeitinho que tá aqui, do jeitinho com as nossas mazelas. Então, assim, a escala de evolução é muito grande. A gente já passou por esses estudos da escala. Vocês viram? Em cada escala, gente, tem aquele período de transição que também, né, é muito tempo aí. Então, como tem os iluminados, os ascensionados, tem também aqueles dos extremos ali, extremamente imperfeitos ainda no seu grau evolutivo. E eles se comprazem sim, e incentivam as guerras, eles incentivam as lutas. E assim, os encarnados que estão ali na luta, como a gente comentou, estarão acompanhados. Sim, depende da sua sintonia. Ou com espíritos superiores ou com espíritos inferiores. Então, vai depender dos pensamentos, das vibrações. E a espiritualidade superior, gente, a gente não pode esquecer, está trabalhando incessantemente para que possa amenizar ali os sofrimentos, as mortes, as calamidades, o desespero, que todos ali numa guerra participam. Diferente da espiritualidade inferior, que ainda busca aquela discórdia e que fica ali, né, colocando combustível, colocando pilha, né, na rivalidade entre eles ainda. Então, como diz a espiritualidade, a justiça da causa, para eles, pouco importa, né? Para os espíritos inferiores. Eles querem mais é ver o circo pegar fogo, como a gente diz aqui na Terra, né? Porque são espíritos ainda nessa condição. Então, tudo vai depender, gente, sempre tudo depende do nosso coração. Se estamos numa guerra, qual é o objetivo seu? O ditado, não tem aquele ditado? Dizes com quem anda e direis quem és. Aqui é onde a gente coloca esse ditado, porque o grupo se afiniza pela sua sintonia. E os espíritos também vão se sintonizar pela sua sintonia, mesmo numa guerra. Se aquele grupo está por uma causa nobre, olha só, quem que vai atrair? Espíritos que vão auxiliar. Agora, aquele que está muito movido pelo orgulho, pelo egoísmo, olha o que vai, né, mover. Então, assim, eu gosto muito de falar dessas novelas bíblicas, porque, gente, ali é um retrato mesmo de tudo isso aqui que a gente está estudando. Ali mostra mesmo. E quando o grupo está movido pelo orgulho, pelo egoísmo, de querer estar acima do outro, eles perdem. A gente já viu aí, né, Gerson, essas novelas bíblicas. A gente não lembra ali quais passagens, porque a gente já assistiu muitas aí. Mas, assim, ali é muito, muito, assim, o que o estudo traz para a gente.
E tem um estudo do Espírito Miramês que eu gosto muito também de ler, e ele fala assim, ó, quem caminha com Jesus sempre sai vencedor, mesmo que você seja ferido, né? Ele fala, né? Para que a gente não maltrate, para que ele incentiva, para que nós retribuamos o mal com o bem. Então, a justiça, ela sempre vai estar do lado que Deus permitir, gente. Então, olha só, a justiça é sempre do lado que Deus permitir. Por muitas vezes a gente, até na política, a gente fala assim, mas por que que Deus foi permitir que esse cara ganhasse? Às vezes não tem, a gente não fica indignado, né, com a política. Mas depois a gente começa a refletir, a gente fala assim, a gente precisava passar por isso. A gente precisava. A humanidade precisa aprender alguma coisa por isso. Então pode ser que muitos de nós não vamos ver esse lado bom, mas depois a gente vai ver. A gente pode não ver agora, mas a gente vê depois. Porque nada acontece sem o dedinho de Deus, né? Então, se algum desgosto a gente está passando, passa, mas lá na frente a gente, todo mal, ele vai ter o seu processo evolutivo. Então, Deus, ele sabe o que precisa acontecer para a humanidade crescer mesmo quando erramos, mesmo quando estando errando, a gente vai seguir para frente, sempre para frente. Falei demais, né, gente? É isso aí. Mas a gente, eu também pensei na questão política, né? Então, nas guerras antigas, que nós víamos, né, as espadas, os cavalos, né, as lanças. Hoje não, as guerras que acontecem hoje, elas são muito mais violentas, né? São os drones, são bombas, né? São muito mais violentas, matam muito mais, né? E a gente não pode esquecer dessa guerra, né, interna nos países. Ah, o nosso país não tem guerra. Tem guerra sim. É uma guerra diária, né? É uma guerra, por exemplo, que os espíritos inferiores aproveitam das discussões de times de futebol. Quantas mortes há? A guerra no trânsito, a guerra política, né? Qual é o lado melhor, qual é o lado pior? Isso não existe, na verdade, é uma guerra interna nossa, né? Então, o Brasil, ele está em guerra, está sim, mata-se muito mais na violência, né, urbana do que nas próprias guerras. Então, essa espiritualidade, essa questão de justiça, né, que está nessa questão, nos chama atenção a isso. O que é essa guerra? O que é uma guerra, na verdade? E a gente vai voltando e vendo, né, que a nossa guerra interna, né, como na questão anterior, a guerra maior que temos que lutar é a nossa interna. É ela que provoca a externa. Se todos nós alimentássemos, por exemplo, o lobinho bom, não haveria guerras, nem guerras tão sangrentas, nem guerras sutis como acontecem, né, nesse domínio do poder que existe atualmente no mundo, né, onde países melhores dominam totalmente os menores, e aí vai a conversa para muito tempo, né? Você falando da guerra, se você lê guerras atuais, né? São guerras tão covardes quanto, né? Por exemplo, o que estamos vivendo agora, né? Aposentados sendo roubados, né? Foram surrupiados, né? Por, por autoridades, por assim dizer, que têm o poder da caneta, que roubam na cara dura. Pô, R$ 10 de cada um por mês. Isso é o complemento da feira, né? O complemento do remédio.
Quantas pessoas morrem por causa disso? E poucas pessoas se beneficiam com isso, né? Isso é uma guerra, né? Isso não deixa de ser uma guerra. E Sim. rapidinho, para não estender muito, ah, quando acho que o Amir comentou, né, que tudo tem a interferência de Deus. Tudo no final é conforme a providência de Deus. Um exemplo claro para mim foram aqueles 40 anos dos judeus no deserto, né? Aquilo foi extremamente providencial. Tinha que dar uma zerada ali na geração, né? A Terra Prometida entrar uma outra cabeça, uma outra geração, né? E eu acabo levando para esse lado também. Pô, porque determinado país, determinado povo fica suscetível a 20, 30 anos sobre uma ditadura, né? Sobre a interferência de um cara só, né? De repente, né? Nada é por acaso, né? Tem interferência de Deus, mas lembrando do nosso livre-arbítrio, né? Não vamos deixar disso, não vamos botar tudo culpa no Deus, nem tudo culpa nos maus espíritos. Quem toma a decisão somos nós. Mas vamos lá, vamos Exatamente, seguir. gente. Cada um responde pelas suas obras, né? Pode seguir, Suzelinha. Dá tempo de fazer a 543. Tá. Então, 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Resposta: sem dúvida alguma, pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Então, em várias questões já estudamos, né? Que somos sempre influenciados para o bem ou para o mal, dependendo do quê? Da nossa vibração, da nossa energia. Seremos influenciados para o bem ou para o mal. Então, com o general, é a mesma coisa. Só que no general, ele poderá ser influenciado para o bem ou para o mal. Mas, como já comentamos, o que vai prevalecer aí vai ser o quê? A vontade de Deus. Porque por debaixo dessa guerra tem o quê? Tem uma nação. Então, Deus vai verificar se essa nação ela merece a vitória ou a derrota. O que vai ser mais útil a essa nação? A vitória, por questão de orgulho, por questão de prepotência, não vai haver aprendizado, né? Então, a derrota, muitas vezes, pode fazer o quê? Com que aquela nação seja mais humilde, aquela nação aprenda mais. Então só Deus vai poder entende, né, o que é melhor para essa nação. Então, esse general, mesmo que ele faça a escolha, que ele tenha o livre-arbítrio, que ele escolha se deixar influenciar pelo mal, Deus não vai permitir aquilo que você colocou na questão anterior dos antigos, lá das novelas bíblicas, né, da Bíblia. Haverá forças superiores que irão ajudar essa nação a vencer, porque é necessário, é a vontade de Deus, não a vontade de um simples general, né? Então, vai levantar essas tropas espirituais que você colocou na questão anterior, e que vai influenciar, né, na questão do merecimento. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então, por exemplo, a gente pode citar vários exemplos de guerras, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o que houve? A questão da bomba atômica, né? Que dizimou 2 cidades japonesas, né? Por que foi necessário que acontecesse isso? A Rússia também tinha bomba atômica. Se fosse ela a lançar a bomba atômica, o que será que iria acontecer? Seria o domínio da Rússia, vamos dizer assim, não vamos entrar na política, mas ali prevaleceu também a vontade de Deus, mesmo que se dizimou 2 cidades, que foi terrível, os efeitos prevalecem, continuam, né? Até hoje,
foi a vontade de Deus que prevaleceu. Talvez se houvesse um outro significado, um outro resultado na Segunda Guerra Mundial, poderia ser pior, vai saber. Só Deus tem esse conhecimento. Então, o general, ele pode ser influenciado? Pode sim, mas vai depender também do seu livre-arbítrio, e vai depender, acima de tudo, da vontade de Deus. A vontade de Deus é superior a qualquer a espiritualidade, tanto inferior como superior, vai trabalhar em função, sim, da vontade de Deus. Foi o que eu entendi dessa questão. É isso aí, é isso mesmo, Suzeli. O general, ele está no comando, mas vai depender muito da sua sintonia. E se está no plano de Deus que aquela nação precisa passar por perdas, acontecerá que a espiritualidade ali superior, ela vai influenciar para que a guerra seja ali vencida por um povo. E se perder, significa que precisaria passar por aquilo, para o seu processo evolutivo. Então, assim, a gente, como você ressaltou aí, o que a gente já vem conversando, tudo tem um dedinho de Deus, né? Tem a espiritualidade superior que está ali, né, a trabalho, a comando de Deus, para auxiliar em todo esse processo, né? E olha só, gente, chegamos aqui ao final. Vamos agradecer aos mentores que nos acompanharam no estudo de hoje e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.